O bicho tá pegando no Supremo Tribunal Federal. Tá todo mundo descontrolado. O pacto secreto que existia para ferrar com o Bolsonaro, todo mundo brigando entre si. Entenda por que isso é bom. Eles enchiam a boca para falar que, de fato, para acabar com o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo, o Supremo Tribunal Federal teve que violar as leis e a Constituição. Teve que censurar as pessoas. Teve que impor cautelares ilegais. Conduzir inquérito sem fim. Entenda também por que é bom a ditadura, a água da ditadura batendo na bunda de muita gente e o regime percebendo o que está acontecendo e até confessando o pacto secreto que existia para ferrar com o Bolsonaro acima de qualquer coisa. Vamos falar da cúpula da Espanha, essa reunião da Liga da Justiça do Mal, do Lula com toda a esquerda, Lula e família Soros no mesmo lugar, tem que ser noticiado. E vamos falar também do Exército, SOS Forças Armadas, SOS Banco Master. E você pega o programa e manda nos seus grupos, publica nas suas redes sociais, manda para os seus amigos e manda para os seus inimigos, especialmente os do STF, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu começo o programa de hoje com uma notícia muito triste, é daquelas notícias que eu leio e já me vem um sentimento de tristeza, né? De alguém que queria poder ajudar, mas não pode. E eu tenho certeza que vocês também vão se sentir assim. Esse é um momento sério, do jornalismo sério. Então, se entristeçam junto a mim, enquanto eu leio o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, admite, que o STF está em crise. Ô, Fachin, se você não conta pra gente, a gente nem ia ficar sabendo. Que pena, rapaz. Poxa vida. Essa fala do Fachin ocorreu durante uma palestra a alunos da FGV de São Paulo, onde ele não somente disse que o STF enfrenta uma crise em relação à sua atuação, mas que há no Brasil um cenário de desconfiança institucional, onde sempre que um juiz pareça estar atuando como um agente político disfarçado de intérprete jurídico, se perde a confiança pública. Ô, Fachin, legal pra caramba, gostei. Você já pensou em avisar o Alexandre de Moraes, a Viviane, ao Toffoli, aos irmãos dele? Que tal o Gilmar, né, com as suas fazendas no Mato Grosso, o Gilmar quando ele toma decisões que blindam vocês mesmos no Supremo? De fato, o Fachin. O Barroso, que saiu, mas que gostava de fazer discurso, dizendo, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. Lembra disso? Será que essas coisas causaram uma crise? Será? Quem também endossou essas críticas foi a Carmen, censura só a cabecinha, Lúcia, que disse que a crise de confiabilidade no Poder Judiciário é grave. E detalhe, ela disse isso no mesmo dia em que o Fachin que o Fachin tinha dito que eu acabei de dizer. O que nos leva à reação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal a essas críticas. Afinal, me parece muito claro que a carapuça serviu a alguns. Vejam por favor, o que apurou a CNN Brasil. Bota aí pra gente, Gabriel. Ele sempre foi muito mais discreto. Agora, como presidente da corte, ele tem falado publicamente. E essas falas dele têm incomodado muito os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que veem nessas falas de Edson Fachin, na verdade, um aumento do desgaste da própria corte. Que quando ele defende esse código de conduta e fala, olha, realmente há uma crise, precisamos mudar, o Supremo está exacerbando o seu poder, muitas vezes o judiciário. E aí, quando ele faz essas críticas, isso, claro, incomoda muito dos seus colegas. Que clima bom que tá no Supremo, hein, gente? Para os caras precisarem passar recado pro Fachin através da CNN, eu diria mais. Eu diria que esses ministros que se incomodaram com essa fala do Fachin, que em qualquer tribunal sério do mundo deveria ser consenso, eu diria que esses ministros estão descontrolados. Demais. Tá bom.
Tá bom. Chega de descontrole. Os ministros do STF... Eu vou contar uma história para vocês. Eu conversei recentemente, eu não vou dizer com quem, mas que me confirmou que o clima é um clima de merda. O clima no STF é um clima de merda. E os ministros do STF, hoje há facções, há grupos lá dentro, né? Os ministros do STF estão se defendendo, né? Formando seus grupos. Alguns, como o Alexandre, estão consolidando o seu poder, mas internamente a situação não poderia ser pior, porque ninguém confia. Um não confia no outro. Os ministros não confiam entre si, uns nos outros. A sensação é de que um está tentando sabotar o outro, que tem ministro que quer derrubar o outro ministro. E há algum tempo, aquele tribunal cheio de união, lembram disso? Aqui, há algum tempo isso seria impossível. Lembra de quando eles passavam aquela ideia de que o Supremo Federal estava todo unido, em defesa do Alexandre de Moraes, em defesa do Toffoli? Esses tempos se foram. E agora esse racha é grande demais e eles não conseguem mais esconder. Chegaram numa situação onde eles não conseguem mais esconder. Uma das reportagens que eu trago aqui, por exemplo, no programa nesse sentido, é da nossa queridíssima Malu Gaspar. Segundo a apuração dela, aliados do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes veem o grupo deles como estando em estado de negação sobre o Banco Master. Ela escreveu assim: para 4 aliados, Malu Gaspar, ninguém duvida que ela tenha boas fontes, né? Para 4 aliados ouvidos pela equipe da coluna que tiveram contato com os ministros dos últimos dias, ao pedir ao PGR Paulo Gonet para investigar Vieira, tá falando do Alessandro Vieira, né? Por abuso de autoridade, e ao ministro Alexandre de Moraes para incluir Zema no inquérito das fake news, Mendes estaria ao mesmo tempo indo além do razoável e dando palco para os dois faturarem eleitoralmente, além de acirrar a má vontade do eleitorado com a corte no ano em que 2/3 do Senado será renovado. Os alertas, por enquanto, não têm conseguido demover Gilmar, Moraes, Flávio Dino ou Dias Toffoli, essa que é a gangue do mal, da ideia de que o Supremo precisa dobrar a aposta para mostrar que os políticos têm a perder. Sempre que se apontam os resultados das pesquisas de opinião que mostram a desconfiança em torno do STF em um patamar recorde, eles dispensam palpites dizendo saber o que estão fazendo. Eles estão em negação, diz um desses interlocutores dos ministros preocupado. E esse trecho explica o título da reportagem. Mas, no parágrafo seguinte, a gente vê algo que é, na verdade, muito pior. Vejam o que diz Malu Gaspar. Gilmar Mendes e Gilmar e Moraes são ministros do embate do confronto. Vão sempre dobrar a aposta, eu sempre disse, né? Mas afirmou ao blog um interlocutor dos dois. Eles têm a certeza de que dominaram o jogo em Brasília e não se veem numa jornada suicida. Muito ao contrário, comentou o outro. Por dominar o jogo em Brasília, entenda-se monitorar de perto os movimentos internos do Senado por intermédio de parlamentares que os municiam de informações e mandam os recados que eles precisam fazer chegar aos gabinetes. Outra ferramenta que faz parte do jogo dos ministros, diz a Malu Gaspar, são as listas de parlamentares com inquéritos ou investigações no gabinete de cada um. Para um dos interlocutores bem próximos a esse grupo, o fato do Zema ou Vieira não terem ainda nenhum inquérito em curso no STF é um dos motivos para a ofensiva de Gilmar e companhia. Cara, vejam, o que a Malu Gaspar está dizendo é que, em meio à crise no STF, uma das ferramentas do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes para pressionarem quem ousasse rebelar contra o Supremo é uma lista de parlamentares com inquéritos ou investigações do gabinete de cada um. Não é o Paulo mais dizendo isso, é o Globo. Quando um parlamentar com um inquérito fajuto no gabinete de um desses dois decide, ou não fajuto, decide criticar o Supremo de alguma forma, eles vão lá, pegam um inquérito contra o cara e colocam ele para andar. E aí ameaçam prisão, cassação, inelegibilidade, tudo para garantir a impunidade, para garantir que ninguém fale no assunto. Aquilo que a gente suspeitava hoje está escancarado. Mas o que precisa ficar claro aqui é que o Supremo Tribunal Federal não está sabendo lidar com a pressão que está sendo aplicada sobre ele. Uma ala diz que o Gilmar e o Alexandre estão em negação e que o Supremo perdeu a sua credibilidade porque tem militante político fantasiado de ministro por lá. E a outra ala, em resposta a essas críticas, decide tomar a decisão mafiosa de intensificar a perseguição contra toda e qualquer pessoa que aponte esse padrão. O fato é que eles estão descontrolados. Eles perderam o controle da narrativa. Eles nunca tiveram debaixo dessa pressão. Afinal, eles eram absolutamente intocáveis, né? Mas agora se tornou um expediente comum ler nas manchetes dos grandes jornais matérias que criticam duramente a atuação política e ilegal de ministro do STF. A gente está lendo no Globo,
Vejam, por exemplo, o que disse o Globo e a própria Malu Gaspar sobre o Poder Judiciário. Bota aí pra gente, só que dessa vez na Globo News. Tem uma tese sobre por que ela acabou, e eu acho que ela ajuda a explicar o Volcano, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal, e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Aí melou tudo. E depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Volcano tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Sensação da impunidade, né? Essa tese da Malu Gaspar de que toda investigação no Brasil morre quando começa a investigar o Poder Judiciário não é nova. A gente fala sobre isso aqui há quanto tempo? Mas eu vejo que a verdadeira mudança nessa dinâmica de poder começa quando essa tese passa a não ser mais algo exclusivo da gente, os bolsonaristas, e se torna dito em alto e bom tom pela grande mídia, que até pouco tempo atrás era uma das grandes defensoras do regime, e a gente vai falar sobre isso. E digo mais, a gente está vendo todo esse desespero antes da delação do Daniel Vorcaro sair. A gente trouxe ontem aqui a notícia do Caio Junqueira da CNN de que a defesa do Vorcaro tinha sinalizado que ele vai fazer uma delação forte que aborda os três poderes. Se a coisa tá assim antes da delação sair, imagina quando nós soubermos do que o Vorcaro sabe. Brasília vai queimar, meus amigos. Agora, sentem comigo, vamos nos excitar aqui. Vocês imaginem a delícia que não seria uma Magnitsky entrando assim agora no meio dessa história. Enquanto isso, uma Magnitsky agora assim, agora não, em julho, a delação do Vorcaro em maio, o bicho pegando, Alexandre pautorando, os senadores todos querendo se reeleger, o assunto número um, Alexandre, aquele clima no Brasil, e aí, pum, entra uma Magnitsky assim, deslizando. Seria bom demais. É óbvio que o regime não vai ficar vendo isso e ficar parado, pelo contrário, né? A consequência da grande mídia estar agora relatando esses fatos já começou a aparecer para os integrantes da grande mídia. E eu sempre disse que, num dado momento, eles iam querer noticiar coisas que desagradavam o interesse dos poderosos e as consequências viriam e ninguém ia ser poupado. A revolução sempre devora os seus.